Glória a Deus. Peço que você abra comigo sua Bíblia no livro de Gênesis. Glória a Deus. Gênesis capítulo 37. Aleluia. Você que trouxe seu glória, você que trouxe seu aleluia, não leve de volta para casa. Louvado seja o nome do Senhor. Dê aquele que é de direito nesta noite em nome de Jesus. Sem perda de tempo, eu quero ler contigo e quero que você leia comigo o versículo 1 do capítulo 37 de Gênesis, que diz assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era o filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Louvado seja o nome santo e eterno do Senhor Jesus Cristo. Quero pedir a sua atenção para a mensagem que o Senhor colocou ao meu coração quando o pastor me convidou para trazer a mensagem no dia de hoje. Eu perguntei ao Senhor o que Ele queria falar à sua igreja. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele quer falar algo em seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Independente do tempo que você tem vivido, ou independente do tempo que você está na presença do Senhor, né? Você irá hoje receber aquilo que o Senhor separou para a sua igreja. Eu quero sim ser usado para o Senhor, para a sua vida. Irmãos, a Bíblia diz no capítulo de número 37, no versículo 2, que José ele tinha 17 anos. E com 17 anos, José apacentava as ovelhas de seu pai com os seus irmãos. A Bíblia diz, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E a segunda parte desse versículo, a última parte desse versículo diz que José trazia uma má fama deles a seu pai. Então pense comigo, porque a Bíblia não nos impede de conjecturar. Imagine agora José e seus irmãos indo para o campo, apacentar as ovelhas de seu pai. Chegando no campo, eles começam a agir e a fazer, a maquinar coisas que não era de acordo com os ensinamentos, com a doutrina de seu pai. Imagina comigo, por exemplo, eles passando um dia inteiro no campo e eles maquinam matar uma ovelha e se fartar com ela. É um exemplo. A Bíblia não diz, mas também não me impede de imaginar. Imagina agora eles pegando aquela ovelha e planejando matar aquela ovelha para saciar a sua fome. Vamos fazer um banquete, vamos nos alimentar. Agora, imagina comigo José ouvindo eles planejar e vendo a atitude dos seus irmãos e dizendo, isso não está certo, porque o nosso pai certamente não se agradará deste ato, desta ação. É por isso que a Bíblia diz, e José trazia uma má fama dos seus irmãos para seu pai, porque ele não se compactuava com o erro dos seus irmãos, porque ele não agia da mesma maneira que os teus irmãos agiam. Mas acompanha comigo, no versículo de número 3, a Bíblia diz que José, ele era o filho amado, era o filho da velhice de Israel. E foi por isso que Israel, ele prepara uma túnica de várias cores, ou de vários tecidos, algo em que viesse destacar o seu filho dos outros filhos, algo que viesse destacar José dos seus irmãos. E com isso, a Bíblia diz que
Por José ser mais amado entre os seus irmãos se aborreceram e não poderiam falar com ele pacificamente. Preste atenção e venha comigo na mensagem. Perceba que no versículo de número 2, eles estão apacentando as ovelhas lado a lado. Mas no versículo de número 4, a Bíblia diz que os irmãos de José não poderiam falar com ele pacificamente. Então perceba que há um período de tempo entre eles andar lado a lado e entre eles não poder se falar pacificamente. Louvado seja o nome do Senhor. Então o que acontece entre os capítulos? Acontece que José ele era mais amado por se destacar entre os seus irmãos. Ele era destacado porque ele usava uma túnica ganhada pelo seu pai? Não, ele era destacado porque ele não se compactuava com o erro dos seus irmãos. Ele era destacado porque ele era um homem obediente, ou melhor, um jovem, porque a Bíblia diz que ele ainda tinha 17 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Então venha comigo no versículo 5. A Bíblia diz que José, ele teve um sonho. E quando ele teve um sonho, ele conta para os seus irmãos. E a Bíblia diz que ainda mais aborreceram-se contra José. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. A Bíblia, eu fui pesquisar o que significava sonho. E sonho é um meio usado por Deus de se comunicar com o seu povo. Quando nós deixamos de sonhar, nós deixamos de ouvir a voz do nosso Senhor. Quando nós deixamos de sonhar, nós deixamos de dar ouvidos à voz do nosso Senhor. Então já quero abrir um parêntese aqui nesse momento. Se você chegou aqui e deixou algum sonho enterrado, se você chegou aqui e se esqueceu de algo em que o Senhor colocou dentro do seu coração, talvez você tenha um propósito para o seu futuro, talvez você tenha planejado algo para a sua vida espiritual, talvez você tenha pensado: Senhor, eu quero ser usado um dia como o pastor Israel é usado. Talvez você tenha chegado aqui e aquele seu sonho de abrir a sua empresa, louvado seja o nome do Senhor, ficou enterrado lá na tua casa, ficou enterrado lá onde, quando você comentou com seus amigos e eles começaram a desacreditar dos teus sonhos, eles começaram a desacreditar dos teus projetos. Eu quero te dizer uma coisa: não deixe de ouvir a voz de Deus, não deixe de dar ouvidos à voz do Senhor, porque quando você deixa de sonhar, você deixa de ouvir aquilo que o Senhor tem falado ao teu coração. A Bíblia diz então, no versículo de número 8, que tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e pelas suas palavras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então eles se aborreciam. Por quê? Porque ele ouvia a voz de Deus em sonho. E eles também se aborreciam pelas palavras que saíam de José. Porque o que José dizia era: pai, eles estão pecando contra o Senhor. Ele não se compactuava com o erro de seus irmãos. Então o que aborrecia os irmãos de José eram os sonhos e as palavras. Deixa eu te dizer uma coisa: talvez os seus inimigos tenham te aborrecido. Eles têm te caluniado. Por quê? Porque você tem contado os sonhos e tem falado da palavra. Louvado seja o nome santo e eterno do Senhor Jesus Cristo. Mas o Senhor, ele não deseja que os seus servos, que o seu filho, que o seu povo venha deixar de lado o quê? Os propósitos que Deus tem colocado no seu coração, e muito menos deixado de pregar a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo que nos dá sonhos, é o Espírito Santo que nos dá os propósitos. Ele mesmo fala através de nós pela sua palavra. Por isso temos que ser fiéis aos propósitos e às palavras que o Senhor nos dá para falarmos. Seja fiel àquilo que Deus tem colocado no teu coração. Seja fiel com aquilo que Deus tem falado contigo pela madrugada. Seja fiel com aquilo que Deus, ele tem te entregado nas suas mãos para fazer. Porque muitas das vezes nós ouvimos a voz do Senhor e nós não atendemos a ordem dele.
Nós ouvimos, mas deixamos de lado. Mas o Senhor nesta noite está dizendo: ei, continue sonhando e continue pregando. Continue acreditando naquilo que eu te dou em sonho, naquilo que eu falo contigo, naquilo que eu palestro em seu coração. Por quê? Porque isso é o Espírito Santo de Deus te chamando para uma responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que sempre o povo, os seus inimigos vão desacreditar de você. Mas nós não podemos nos prostrar diante de críticas. Não se pode desacreditar da chamada que Deus tem na nossa vida. Perceba, José, ele tem 2 sonhos. O primeiro, ele conta para os seus irmãos. O segundo, ele conta para os seus irmãos junto com os seus pais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele conta os 2 sonhos para a sua família. Então perceba, vão te criticar. Mas a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 6, versículo 4. E nós perseveraremos na oração e na palavra. E eu digo, até a vinda de Jesus. Aleluia. Ainda que te critiquem, ainda que falem mal de você, ainda que não acreditem dos seus sonhos, persevera, persista. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E eu estava meditando, e o Espírito Santo de Deus me fazia entender que a pior coisa que existe no ser humano é ter uma vida sem propósitos. E o que mais dói, quando nós temos um encontro com Deus, não é saber que nós tínhamos uma vida de pecado, porque ainda nós pecamos. É por isso que a Bíblia diz, é necessário que venhamos nos arrepender e nos converter todos os dias, para que os vossos pecados sejam perdoados. Então o que mais dói não é saber que nós éramos pecadores, mas o que mais dói é saber o tempo que perdemos sem ter uma vida de propósitos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no livro de Isaías, capítulo 60, versículo 1: ei, levanta, resplandece. Por quê? Porque já vem a luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Eu não sei se vocês perceberam, mas enquanto os jovens estavam louvando, o pastor também louvou no microfone, é verdade, pastor? Só que quando o pastor louvava, eu não ouvia a sua voz, mesmo que os jovens que estavam aqui estavam sem microfone. Se eu não me engano, era 1 ou 2 pessoas que estavam, mas o pastor também estava. Enquanto os jovens louvavam, ele também louvava, ainda que no microfone eu não ouvia a sua voz. Perceba a força que você tem, jovem. Perceba a força que você tem, jovem. E o Senhor tem te chamado para uma responsabilidade. E esse é o momento de você entender que Deus tem chamado a sua igreja para se levantar e resplandecer nesse tempo. Aí você me diz, eu sou incapaz. Quem está falando não é você. Eu não conseguirei. Por quê? Porque o meu sonho vai muito além da minha capacidade moral, intelectual, espiritual. Mas deixa eu te dizer uma coisa, quem te capacita é Deus. Alarabás. Aleluia. Foi o Senhor que te chamou. A Bíblia diz, do Senhor pertence o querer e o efetuar. E às vezes eu quero, às vezes não, sempre nós queremos tomar a frente do Senhor para tentar resolver do nosso jeito. Se a Bíblia já diz que Deus resolve, dizendo, dele pertence o querer e o efetuar. Ele quer e ele faz, é só entregar na mão dele e para de desacreditar. Levanta-se, jovem, levanta-te, igreja, resplandeça, jovem, resplandeça, igreja, porque já vem a luz e a glória irá descer, e a glória vai descer. Aleluia. Oh, Espírito de Deus.
No versículo de número 12, a Bíblia diz que o pai de José chama ele e fala assim: vem cá, cadê teus irmãos? Apacentam. Então se levanta e vai até os seus irmãos. Me traga notícia de como estão eles e de como estão as ovelhas. Lembra que eles não podiam se falar pacificamente? Agora imagina comigo, José imaginando: meus irmãos não estão de bem comigo, e eu sei do que eles são capazes. José sabia do risco que ele ia correr se ele fosse lá sozinho. Mas mesmo assim ele disse no versículo 13: eis-me aqui. José foi obediente, mesmo ciente do risco que ele estava correndo, indo até os seus irmãos, longe dos seus pais. Ele sabia que ele correria um risco, mas mesmo assim ele foi fiel e ouviu a voz do seu pai. Ouviu a voz do seu Senhor. Ouviu a voz da sua liderança. Ouviu a voz do seu esposo. A Bíblia diz que Israel diz para José: vai até os seus irmãos. E a Bíblia diz que ele vai até Siquém, que era onde os irmãos dele deveriam estar. Só que quando José chega em Siquém, ele procura de um lado para o outro, e ele não encontra os seus irmãos. A Bíblia diz que tem um homem que olha para José e diz: está perdido, meu filho? Estou à procura dos meus irmãos. Eu ouvi eles dizerem que estavam indo a Dotã. Mas onde era para eles estarem? Onde era para eles estarem? Oi? Em Siquém. Por que eles estavam em Dotã? Você tem estado aonde aquele a quem você é subordinado acha que você está? Você tem ido em lugares aonde os seus líderes acham que você está? Você tem feito aquilo que você diz que faz? Você tem falado aquilo que você diz falar? Você é aquilo que você diz ser? Ou será que você diz que vai em Siquém, mas você está em Dotã? Aleluia. José foi ao encontro de seus irmãos em Dotã. O meu pai mandou eu fazer o quê? Ir em Siquém? Não. Meu pai mandou eu ir atrás dos meus irmãos e das ovelhas. Não interessa onde eles estão. Eu serei obediente à voz do meu pai, mesmo mediante aos riscos. Porque o meu pai, não o pai de carne, mas o meu pai de sangue, ele se responsabilizará. Enfim. José vai. Quando ele chega, antes de chegar aos seus irmãos, ele vê os seus irmãos, mas os seus irmãos também vê José. A Bíblia diz, no versículo 18, que conspiraram. Para quê? Para ferir? Para quê? Para machucar? Para quê? Para roubar a túnica? Não. Conspiraram para o matar. E ele não estava presente. E eu sei que tem gente conspirando contra você, mesmo na sua ausência. Tem gente conspirando contra você e também tem gente conspirando ao seu redor. Aleluia. Mas eu creio num Deus fiel, que é capaz de intervir toda e qualquer situação. A palavra do Senhor diz: toda ferramenta preparada contra ti, você não crê? Toda ferramenta que é preparada contra ti, jovens, não prosperará.
Não, você não está entendendo. O inimigo planeja te matar todo dia, mas ele não vai te prosperar porque Deus tem te guardado. O inimigo, ele está tentando atingir a tua mente todos os dias, mas ele não prosperará porque Deus ainda tem te guardado. Ah, Espírito Santo de Deus. Hoje vai ser o dia que você vai chegar em casa e vai desenterrar os seus propósitos. Hoje será o dia que você chegará em casa e você falará ao Senhor: Deus, perdoe-me por ter deixado de lado o sonho que o Senhor colocou em mim, mas a partir de hoje eu voltarei a sonhar os teus sonhos, porque os teus sonhos são exatamente os sonhos de Deus. No versículo 20, matemo-lo e lancemo-no numa cova. Podem até tentar matar e te enterrar. Pode? Pode. Mas ainda que você morra, os propósitos que Deus traçou para a sua vida terão que ser realizados, mesmo depois de sua morte. Eu não me lembro agora se foi Elias ou Eliseu, eu creio que foi Eliseu, porque foi o que recebeu a porção dobrada. Ei, porção dobrada. Elias realizou um tanto de milagres na obra do Senhor. Vamos dar um exemplo que foi 6, não me lembro agora. Só que quando Eliseu morreu, ele apenas tinha realizado 11. Faltou quantos? Um milagre. Só que está lá Eliseu dormindo nos braços de Deus, ou melhor, morto. Está sendo uma guerra traçada. E eu vejo um soldado sendo lançado lá onde está Eliseu. A Bíblia diz que quando o soldado encosta no osso de Eliseu, ele volta à vida. Você não está entendendo que o inimigo que tem gritado no seu ouvido para você enterrar os seus sonhos porque você não é capaz, ele sim já é um derrotado. Você não está entendendo que você é mais capaz de ver os seus sonhos impossíveis se realizar do que o inimigo realizar uma coisa que está ao alcance dele. Tiraram a túnica de José no versículo 23. Só que o que destacava ele não era a túnica. O que eu já falei, que o que destacava José era exatamente o que ele seguia: os princípios, os marcos e os ensinamentos. Sabe por que muitas das vezes o inimigo tem tirado aquilo que tu tem sonhado? Ei, atenção aqui, ó. Sabe por que muitas das vezes o inimigo ele tem conseguido prevalecer sobre algumas coisas na sua vida? Porque a igreja do Senhor tem deixado de lado os princípios, os marcos e os ensinamentos. Porque a igreja do Senhor nos tempos de hoje acha que avivamento é movimento. Quando eu pulo, quando eu rodo, quando eu grito. Mas na verdade avivamento são vidas transformadas. A igreja do Senhor tem se esquecido que a oração é o melhor remédio, que o jejum é o melhor jeito de se aproximar de Deus, que a leitura da palavra é o melhor alimento, que a obediência é o melhor para me chegar aonde eu desejo chegar. Mas eu prefiro dar um jeitinho, mas eu prefiro agir da minha maneira. Eu acho que eu sei de tudo porque eu já cresci. Eu acho que eu sei de tudo porque eu já saí das fraldas. Eu não preciso mais, quando eu chego na igreja, dobrar o meu joelho e agradecer para levantar. Eu posso chegar de qualquer maneira. Foi por isso que tiraram a túnica, mas não tiraram o destaque de José. Porque o destaque não estava no que se via por fora. O destaque de José estava no que se via por dentro. Eu vou adiantar porque eu tenho 5 minutos.
No versículo 26, 27 e 28, eles são usados para iniciar o sonho de José. Isso foi o que eu estou falando. Sem perceber, eles vendem José aos israelitas. E vendendo José aos israelitas, já se inicia o propósito dele, não é, minha irmã? No versículo 31 ao 34, eles pegam a túnica suja de sangue, levam seu pai e anuncia a sua morte. No capítulo 39, no versículo de número 2, a Bíblia diz que José já está na casa de Faraó. Estando lá, Deus prospera na vida dele. A mulher do seu senhor está com ele só. E pede, deita-te comigo. E a Bíblia diz, e ele fugiu. Ah não, isso aqui você vai ter que gritar. A Bíblia diz que quando José estava lá, ela disse, deita-te comigo. E ele fugiu. Grita, ele fugiu. Grita, ele fugiu. Deixa eu te dizer a diferença do que se faz contra o pecado e do que se faz contra o diabo, porque tem muita gente que confunde. Contra o diabo você resiste, diz resiste. Contra o pecado você foge. E ele fugiu, porque era pecado. Porque a Bíblia diz, fugir da aparência do mal, fugir das bandejas, fugir dos pecados. E tem gente que quer resistir e cai. Você é falho, você é humano, você é carne. Não tenta resistir que tu cai. É por isso que a Bíblia diz, foge. É por isso que a Bíblia diz, corre. Foi por isso que José prevaleceu, porque ele fugiu. Mas agora, se pela madrugada, quando você estiver dormindo, se você sentir aquela opressão, irmãos, se você sentir aquele tem alguém diferente aqui que não está acostumado a vir, não é bem-vindo, está fazendo o que na minha casa? Não se retrai, não fuja, não fuja. Ei, resiste. A casa é tua, não dele. Ele tem que bater em retirada. Se levanta e fala, Satanás, a casa é minha. Sai, Satanás. Ei, resista, resista, porque ele não irá prevalecer contra a igreja do Senhor. Vou correr aqui. Aleluia. Fica à vontade para dar glória, irmão. No versículo 20, ele é preso. No versículo 21, o Senhor estava... Olha isso aqui, irmãos. Meu Deus. Eu tenho 2 minutos. No versículo 20, José é preso. E no versículo 21, a Bíblia diz, e o Senhor estava com ele. Meu irmão. Quando você anda numa vida de obediência, quando você tem uma vida de reverência, quando você segue os princípios da palavra, você pode até ser preso, mas a Bíblia já diz, e o Senhor estava com ele. Irmãos, capítulo 40, ele interpreta os sonhos do padeiro e do copeiro na prisão. No capítulo 41, ele interpreta o sonho do rei. No capítulo 41, versículo 38, o rei disse, acharíamos um varão com o Espírito de Deus como este? Acharíamos um varão com o Espírito de Deus como esse? Eu não sei no que você acredita, mas a palavra de Deus ainda mostra que a presença de Deus ainda faz a diferença. Quem tem a presença de Deus ainda faz a diferença. Anda diferente, fala diferente, vive diferente. Ah, meu Deus do céu. A presença ainda faz a diferença. E eu vou terminar até aqui agora, irmãos. Sabe qual é a diferença que a presença de Deus faz na vida de um homem, na vida de uma mulher?
A Bíblia diz que haverá um tempo onde todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que só Ele é o Senhor. Mas a mesma palavra fala que nem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O salmista já diz: quem entrará no reino do céu? Aquele que é limpo de mão e puro de coração. Eu te digo nesta noite: cinge os teus lombos e calça os teus pés, para que naquele grande dia a presença de Deus faça diferença. No vinde, filho bendito de meu Pai, assumide por herança o sério de Deus. Aleluia, aleluia. Fique de pé, irmãos. A presença ainda faz a diferença. Aleluia. O Senhor está te chamando para você voltar a sonhar, voltar a acreditar nos propósitos que Ele te deu. É a faculdade, tu vai fazer a faculdade. Tu quer ser pregador, irmão? Tu vai ser pregador, mas eu não sei nem ler, eu leio para tu. Teu amigo lê para você, se vira, mas você vai ser pregador. Eu quero ser levita, a minha voz é ruim igual a do pregador. Tu vai ser levita, porque hoje o Senhor vai descer uma unção sobre a tua vida. Não deixe que ninguém diga que vocês não podem vivenciar aquilo que vocês têm sonhado. Ei, não deixe. Não, pastor, não deixa, pastor. Não deixa. Ei, eu não sei qual é o tamanho do seu sonho. Eu não sei se o seu sonho está na altura de um avião, em decolagem, em partida, em descida. Eu não sei, mas eu sei de uma coisa: Deus, Ele se responsabilizará dos teus sonhos. Ei, você vai viver, Espírito de Deus, você vai viver para ver aquilo que Deus tem traçado para a sua vida. Só faz uma coisa para mim, me promete. Acredita, vai. Acredita, vai. Levanta a sua mão assim. Eu vou terminar agora, diga comigo: eu não deixarei de sonhar, nem os sonhos que foram enterrados. Será que o Senhor merece uma glória? Será que o Senhor merece o seu aleluia? Ei, queridos, eu acredito nos sonhos de Deus na sua vida. Que o Espírito do Senhor possa realizar todos os sonhos e projetos que Ele traçou para você, em nome de Jesus. Amém. Agradeço a oportunidade, pastor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Meus irmãos, nós estamos encerrando esse